Um jogador humilhado que se tornou o melhor do mundo lá no canal FutDoc. Então bora lá reagir, deixar teu like, comenta, se inscreva. Vinícius Júnior é atualmente o melhor jogador de futebol do mundo. Mas o que muitos esquecem é que para chegar até aqui, ele teve que enfrentar todos os tipos de humilhações possíveis na sua vida. É verdade. Desde críticas sobre o seu futebol até sobre a sua cor de pele. Mas se tem algo que não te contaram é que desde cedo, Vinícius Júnior conheceu a dureza da vida. Nascido e criado na favela de São Gonçalo, enfrentava diariamente desafios que não eram apenas financeiros, mas também sociais. O preconceito pela sua origem humilde e pela sua cor de pele sempre estava presente. Para um garoto como Vinícius, o caminho até o futebol profissional era quase inalcançável. Aos 10 anos, em 2010, ele conseguiu um feito que muitos não acreditavam ser possível. Ingressou nas categorias de base do Flamengo, mas o sonho não veio fácil. A distância entre a sua casa e o centro de treinamento era gigantesca. Caramba, e ele muito precisava longe. atravessar a cidade em várias conduções para treinar. Todos os dias, entre ônibus lotados e o calor intenso do Rio de Janeiro, Vinícius carregava consigo uma única certeza: ele não podia desistir. O talento de Vinícius fez com que ele começasse a se destacar nas categorias de base do Flamengo. Ele era conhecido pela sua velocidade no drible e inteligência tática, características que matavam qualquer zagueiro. Em 2017, aos 16 anos de idade, Vinícius participou do prestigiado torneio Copa São Paulo de Futebol Júnior, onde se destacou como uma das principais promessas do torneio. Suas performances impressionantes nesse campeonato abriram portas e atraíram olheiros de grandes clubes europeus, e foi justamente nesse momento que a vida de Vinícius Júnior começou a mudar. Era 22 de outubro de 2017. Nos bastidores do Real Madrid, algo grande estava prestes a acontecer. Florentino Pérez, presidente do clube, tinha tomado uma decisão ousada: trazer um olheiro brasileiro para uma missão única: observar cada detalhe do jovem Vinícius Júnior. A tarefa não era simples. O Real Madrid estava de olho, mas não era o único. Outros gigantes europeus como o Manchester United também queriam a promessa brasileira. Essa eu não sabia não, que o Manchester tinha chegado a ter interesse no Vinícius Júnior, então. A disputa por Vinícius se tornaria uma verdadeira corrida de bastidores, com cifras e decisões que mudariam o rumo do futebol. Vinícius Júnior já brilhava nos gramados brasileiros, e o campeonato sul-americano sub-17 de 2017 foi o ponto de virada. Ele não apenas foi o artilheiro, mas também o nome mais comentado da competição. O jovem que saiu de São Gonçalo, uma área humilde do Rio de Janeiro, agora era o foco das atenções dos maiores clubes do mundo. E Paulo Henrique Xavier, o olheiro brasileiro contratado pelo Real Madrid, sabia que estava diante de uma joia rara. O relatório de Paulo Xavier foi claro e incisivo. Vinícius não era um jovem promissor. Ele tinha o potencial de ser o rosto de uma nova geração. Florentino Pérez não perdeu tempo. Em uma jogada estratégica, ele deu aval para a maior transação da história de um jogador menor de idade. Mais de 300 milhões de reais foram desembolsados. O Real Madrid se adiantou ao Manchester United e garantiu o futuro de Vinícius Júnior. Porém, o que muitos não sabiam é que esse negócio envolveu mais do que apenas o talento do jogador. O clube merengue não estava comprando apenas um craque, mas também um símbolo de marketing global. Vinícius seria moldado não só como um jogador, mas como uma marca, um nome que representaria o futuro do futebol mundial. É doido, o que ele tá jogando com essa camisa 7 atualmente, tá louco, tá jogando muito. Enquanto os torcedores celebravam a chegada de Vinícius em Madrid, nos bastidores a sensação era de alívio. O Real Madrid tinha vencido uma guerra silenciosa contra os rivais europeus e selado um dos negócios mais importantes da última década que vinha se revelar no futuro. Mas o que Vinícius Júnior não contava era que o maior desafio da sua carreira estava por vir. Olhar para trás e lembrar da chegada de Vinícius Júnior ao Real Madrid em 2018 é como revisitar o início de uma história que parecia impossível, mas que moldaria o futebol para sempre. Naquele momento, o mundo ainda não sabia ao certo o que esperar desse jovem brasileiro de apenas 18 anos de idade. Ele tinha acabado de protagonizar uma das maiores transferências da história do futebol, e a pressão que caiu sobre os seus ombros era quase insuportável. Ainda assim, o garoto de São Gonçalo manteve a cabeça erguida, focado em provar que estava destinado a ser muito mais do que apenas uma promessa. Vinícius desembarcou em Madrid sabendo que a sua vida estava prestes a mudar para sempre. Deixando para trás o calor e a energia do Rio de Janeiro, ele se viu uma cidade com uma cultura totalmente diferente, onde a língua, o clima e até mesmo a comida eram desafios que ele precisaria vencer. E, como se isso não fosse suficiente, a expectativa dos torcedores e da mídia espanhola era totalmente avassaladora.
A camisa do Real Madrid pesa como poucas no mundo, e as expectativas para quem a veste, especialmente para um jovem, são enormes. Mas Vinícius nunca teve medo de desafios, e isso ele já tinha provado muitas vezes. Sua estreia não veio de imediato. Ele foi integrado ao Real Madrid Castilla, o time, né? B, uma coisa que é o time que vai, a maioria da galera que chega assim lá no Real Madrid, que é mais jovem, tudo vai pra esse Real Madrid Castilla, né? Que é pra pessoa pegar condicionamento físico, pra ver como é que ele vai sair, pra poder assim ele ir pro time principal. E também é muito difícil o cara chegar lá e ser logo colocado no time titular, no time principal do Real Madrid é muito difícil, é mais fácil ele ir pro Castilla. E o Neymar, o Vinícius Júnior foi pra lá e tipo, jogou muita bola no Castilla, tá ligado? Muitos viam como fracasso, mas ele não. Para Vinícius aquilo era uma nova oportunidade. O Castilla era o seu laboratório, e era o campo onde ele mostraria ao Real Madrid que era especial. E foi exatamente o que ele fez. De fato, ele fez golaço. O talento de Vinícius ficou evidente. Dribles desconcertantes, velocidade explosiva e uma capacidade única de transformar qualquer jogada em um momento de perigo. Os relatórios dos jogos do Castilla começaram a chegar à equipe principal, e logo o seu nome estava na boca de todos. Não demorou muito para que Julen Lopetegui, o técnico do Real Madrid na época, notasse o fenômeno que tinha nas mãos. O grande momento finalmente chegou, sua estreia pela equipe principal em um derby contra o Atlético de Madrid no lendário Santiago Bernabéu. Aquele dia estava marcado na história. Caraca, o Vinícius Júnior estreou contra o Atlético de Madrid, pô, logo num clássico. Nossa, que responsabilidade, mano. Não apenas pela magnitude do jogo, mas também pela primeira vez que Vinícius Júnior pisava em campo como um galáctico. O jogo terminou empatado, mas a sensação de algo novo estava no ar. Quando Vinícius tocava na bola, o público prendia a respiração, e a cada drible parecia uma promessa de que dias melhores viriam para o clube. A temporada de 2018 e 2019 foi um período de altos e baixos para o jovem brasileiro. Apesar de demonstrar flashes de brilhantismo, a pressão por resultados imediatos em um clube como o Real Madrid é imensa. A crítica vinha de todos os lados, da imprensa espanhola, dos torcedores e até mesmo de alguns companheiros de time. Cada erro era ampliado, mas Vinícius sempre foi resiliente. Ele sabia que ser parte do Real Madrid significava enfrentar muitos problemas e muitas barreiras, e a cada falha... Pô, e era o sonho dele, mano, pro Real Madrid. Ele conseguiu o sonho de chegar lá, de se contratar pelo Real Madrid, então, tipo, com certeza ele fez de tudo, mano, pra conseguir se firmar lá e acabou conseguindo, né, porque foi luta, hein, foi luta do Vinícius Júnior pra ele conseguir se firmar pelo Real Madrid, na moral. Era uma lição, e não o fim. Então veio um momento que testaria não apenas sua habilidade, mas a sua força mental. Em março de 2019, durante uma partida decisiva da Liga dos Campeões contra o Ajax, Vinícius sofreu uma grave lesão no tornozelo. A dor foi imediata, tanto física quanto emocional. Aquele garoto que sempre lutou tanto para estar ali, agora se via afastado dos gramados por meses. Muitos jovens teriam desmoronado diante desse problema, mas não Vinícius. Ele usou esse tempo de recuperação como uma oportunidade. Estudou seus movimentos, analisou os melhores jogadores do mundo e traçou uma estratégia. A sua lesão não seria o fim, mas o combustível necessário para o seu retorno. E quando ele finalmente voltou, foi como se algo tivesse mudado. Vini voltou mais forte, muito mais determinado. Sua volta aos campos foi recebida com carinho pela torcida madrilenha, que agora não via nele apenas uma promessa, mas um símbolo de resistência e de esperança. Ele começou a demonstrar uma maturidade tática e emocional que poucos esperavam de alguém tão jovem. Cada jogo era um passo a mais em sua evolução. O menino de São Gonçalo, que um dia sonhou em jogar pelo Flamengo, agora era a peça central do maior clube de futebol do mundo. Mas o que Vini não contava era que o seu maior problema não estava dentro de campo, e sim dentro do vestiário do seu próprio time. Nossa, essa conversa ali do Benzema, o Benzema dizendo pro... Não sei quem foi ele que ele falou. Ele falou pra alguém dizer assim, não toca a bola pro Vinícius Júnior, não toca que ele tá contra a gente, pô. Algum companheiro, podia que me falar uma parada dessa aí, caramba, é triste, mano. Mas pelo menos, depois de um tempo eles acabaram se acertando, né? O Benzema com o Vinícius Júnior se tornaram grandes amigos, né? Vini Júnior no Real Madrid nunca foi fácil. Desde o momento em que pisou no Santiago Bernabéu, ele sabia que seria testado a cada passo. A pressão de vestir a camisa do maior clube do mundo era imensa, mas os desafios mais difíceis não viriam apenas dos adversários em campo. Dentro do próprio time, ele enfrentaria um dos momentos mais delicados da sua carreira. A temporada de 2020 e 2021 trouxe à tona um episódio que poderia ter abalado para sempre a carreira de qualquer jogador. Com o Mendy, né, então. Durante uma partida, uma conversa no pré-jogo revelou que Benzema, um dos maiores ídolos do Real Madrid, teria dito ao Mendy para não passar a bola para o Vinícius Júnior, dizendo que o Vini estava jogando contra o time. Esse comentário, feito em um dos maiores palcos do futebol, teve o potencial de destruir a confiança de Vinícius.
até porque o respeito da equipe e o apoio dos ídolos do clube eram cruciais para o seu desenvolvimento. Mas o Vinícius não é qualquer jogador. Onde muitos poderiam ter se perdido em dúvidas e inseguranças, ele encontrou uma oportunidade de crescer. Ao invés de deixar que essas palavras pesassem nas suas costas, ele transformou elas em combustível para sua superação. Vinícius sabia que a confiança se conquista, e ele estava totalmente determinado a mostrar que merecia não só a confiança do Benzema, mas de toda a torcida madridista. Nos treinos, sua intensidade foi dobrada. A cada exercício, ele mostrava sua fome de evolução. Treinou incansavelmente para melhorar suas habilidades técnicas, aprimorou seu posicionamento em campo e, principalmente, focou na sua finalização, um ponto que sempre foi criticado por todos. Verdade. Vini estava em uma missão pessoal. Que na época que ele chegou lá, galera, ele dava os dribles certinho, corria, fazia jogada bonita, mas na hora de finalizar ele chutava a bola pra fora, chutava meio fraco e acabava não fazendo gol. Tipo, todo mundo criticava ele na época quase sem, mas depois que ele treinou e ficou bom na finalização, rapaz, agora o cara chuta em tudo que é jeito e consegue fazer gol. Não estava ali para ser mais uma promessa, mas para calar a boca de todos. E calou mesmo. A palhaçada Muita que um gente. dos maiores jogadores do time fez foi o que ele precisava para subir de nível. O resultado desse trabalho começou a aparecer. Sua vontade falou cada vez mais alto. Mesmo com as críticas constantes da imprensa e a desconfiança dos parceiros do time, Vini respondia da melhor forma possível, dentro de campo. Em jogos decisivos ele começou a se destacar. Cada drible que quebrava uma defesa, cada assistência milimétrica e cada gol decisivo era mais do que apenas momentos de brilho. Eram declarações de que ele estava pronto. Ele estava ali para vencer, e ninguém o impediria de provar o seu valor. Então veio a temporada de 2021 e 2022, e com ela o verdadeiro ponto de virada na carreira de Vini Júnior. Ele formou uma parceria improvável e letal com ninguém menos que Karim Benzema. As dúvidas do ídolo francês tinham se transformado em profundo respeito. Vini e Benzema juntos eram imparáveis, uma combinação de inteligência tática e instinto de finalização que aterrorizavam defesas por toda a Europa. Vini não só tinha apenas superado as dúvidas anteriores, mas se erguido como um dos pilares do ataque do Real Madrid. Seu desempenho na Liga dos Campeões foi a prova de sua ascensão. Em jogos contra os gigantes do futebol mundial, como Paris Saint-Germain e Manchester City... Gigante do futebol mundial? PSG? Não, PSG é assim, ó, pequenininho. Vinícius se tornou o centro das atenções. Cada corrida fulminante pelas laterais, cada jogada que desmontavam as defesas adversárias e cada gol foram testemunhos de sua evolução. Ele não era mais uma jovem promessa da favela. Ele era um jogador decisivo, aquele que poderia mudar o destino de uma partida. Nos momentos mais cruciais, quando a pressão estava no auge, Vinícius se mostrava incansável. Sua maturidade dentro de campo era evidente, e o respeito que ele conquistou de seus companheiros foi refletido nas palavras de Benzema, que passou a elogiar publicamente o brasileiro. O veterano francês, que um dia expressou dúvidas sobre o garoto, agora reconhecia abertamente o valor de Vinícius Júnior para o time. O relacionamento entre os dois se transformou. O Benzema, literalmente, mano, calou a boca do Benzema. Fez o Benzema ver que, tipo, que o Vinícius Júnior era o cara do time, e é o cara do time atualmente, não o Benzema, tá ligado? Então ele... tá ligado? Ajudou muito o Benzema a ganhar a bola de ouro e tal, mas o Benzema hoje em dia respeita muito o Vinícius Júnior, porque o Vinícius Júnior ajudou muito ele quando tava lá, né, então. Transformou de um simples convívio de colegas para uma verdadeira parceria de ataque, Levando o Real Madrid de volta ao topo das competições europeias. Mas o que aconteceu em 2023 foi uma das maiores covardias que alguém poderia ter feito com o ser humano. E não aconteceu dentro das quatro linhas. A jornada de Vinícius Júnior no futebol sempre foi marcada por desafios dentro e fora das quatro linhas. Mas nenhum obstáculo que ele enfrentou em campo se comparava ao que estava por vir no fatídico dia 21 de maio de 2023. Em meio ao brilho dos refletores, a expectativa de mais um grande confronto entre Real Madrid e Valência, no histórico estádio Mestalla, escondia-se uma sombra que lançaria um dos momentos mais obscuros da carreira de Vinícius. O que deveria ser apenas mais um jogo da temporada se transformaria em um cenário de terror psicológico e emocional. Tudo parecia normal durante o aquecimento, mas como se fosse um prelúdio de algo muito maior, os primeiros sinais de hostilidade começaram a surgir das arquibancadas. O som era familiar, mas o que ele carregava era um veneno corrosivo. Imitando os sons de macacos e gritando insultos racistas, alguns torcedores do Valência começaram a lançar o seu ódio em direção ao jovem brasileiro. O que começou como murmúrios isolados, logo se transformou em uma onda de agressões que ecoavam por todo o estádio. Cada segundo que passava aumentava a tensão, e enquanto Vinícius corria pelo campo, o racismo corria atrás dele.
A cada drible, a cada toque na bola, o ambiente ao redor de Vinícius se tornava mais sufocante. Ele não estava mais competindo apenas contra os rivais em campo, mas contra a desumanidade que vinha da arquibancada. E tipo, era a torcida inteira ali, mano, do Valência, xingando ele, né, e tal, falando essas besteiras pra ele. O jogo, que já era tenso, ganhou uma atmosfera quase insuportável. E foi no segundo tempo que a situação chegou ao ápice. No meio do caos, Vinícius conseguiu identificar um torcedor específico que fazia gestos racistas em sua direção. Ele tentou chamar a atenção do árbitro, apontando diretamente para o agressor, mas o que aconteceu a seguir não foi a ação imediata que a situação exigia. Em vez disso, a partida foi interrompida por momentos breves, como se fosse normal. As câmeras capturaram um Vinícius que poucos estavam acostumados a ver. Ele não era mais o jogador vibrante, alegre, confiante que encantava multidões com seu talento. Ali, com os olhos marejados, estava um jovem quebrado. Não por um erro individual, ou por um jogo, ou por uma derrota comum, mas pela inércia de um sistema que deveria protegê-lo. Vinícius chorava e suas lágrimas eram mais do que uma expressão de dor pessoal. Era um grito de frustração diante da falência moral de um esporte que ele tanto amava. O Real Madrid perdeu aquele jogo. Mas para Vinícius, a derrota começou muito antes do apito final. Quando o jogo acabou, a ferida ainda estava aberta, e ele se dirigiu às redes sociais para fazer o que ele sempre fez de melhor fora de campo: falar a verdade. Não foi a primeira vez, nem a segunda e nem a terceira, escreveu. O racismo é algo normal na La Liga, a competição acha normal, a federação também, e os adversários incentivam. Ou seja, galera, ele foi corajoso, né, de bater de frente com a La Liga e tal, com os dirigentes da La Liga, de falar isso aí na rede social e se expor pra tentar alertar, tipo dizer, ó, isso aqui não é certo, isso aqui não deve ser feito e tal, para com isso no estádio e tal, tentando alertar a federação, né, e tal, acho que é a federação, né, da La Liga, né, que no caso é a Liga lá da Espanha, e bateu de frente. Tipo, hoje em dia ele é o cara que sempre tá tentando reverter essa situação que acontece nos campos de futebol e tal, sobre o racismo, né? Então o Vinícius Júnior sempre tá tentando combater, fazendo postagem, falando, entrevista e tal, e é ele, mano, ele é o cara atualmente como é que fala, desse movimento, né, e tal. Cada palavra carregava uma carga explosiva, uma acusação que ecoava não apenas no mundo do futebol, mas na sociedade espanhola no geral. Vinícius não estava só se defendendo, ele estava acusando o sistema, estava chamando a atenção para um problema profundo que ia muito mais além do que aquele dia em Mestalla. E o mais assustador, ele tinha razão. Aí a torcida do Atlético o racismo que enfrentou ali não era uma exceção, não era um incidente isolado. Ao longo da sua trajetória na Espanha, Vinícius tinha sido alvo de vários ataques racistas. Esses momentos, que poderiam ter quebrado qualquer jogador comum, se tornaram a prova de fogo que moldaria Vinícius não apenas como atleta, mas como um símbolo de resistência. Isso mesmo. Nos dias que se seguiram ao incidente, o mundo do futebol reagiu. Manifestações muita gente compartilhou a foto dele no Instagram, Neymar, Mbappé, a galera do Real Madrid e tal, os jogadores lá que estão com ele, o Rodrigo e tal, todo mundo ajudou a compartilhar essa foto e ajudar ele a combater isso, né, então. Apoio vieram de todos os lados, porém a situação da La Liga não mudou. O presidente da La Liga. Mas mesmo com toda essa dificuldade, Vinícius Júnior fez algo inacreditável desde a conquista de Kaká pela Bola de Ouro em 2007. A temporada 2023-2024 sem dúvida marcou um ponto de virada definitivo. Com 26 gols e 11 assistências em 49 partidas disputadas em todas as competições, Vinícius não apenas solidificou sua posição como uma das principais estrelas do Real Madrid, mas também emergiu como uma das forças mais devastadoras do futebol global. Porém, mais do que números e estatísticas, o que define essa fase da sua carreira é o impacto inegável que ele teve no jogo. Cada drible, cada arrancada em direção ao gol, cada passe decisivo carrega o peso de um jogador que transcende o comum. O ponto alto dessa temporada veio, é claro, na gloriosa campanha da Liga dos Campeões. Vinícius foi o nome que mais ecoou nas arquibancadas e nas manchetes. Suas exibições foram determinantes para a conquista da 15ª taça da Champions League pelo Real Madrid, culminando em uma vitória memorável sobre o Borussia Dortmund na grande final por 2-0. E foi a segunda Champions do homem, ou seja, já tem 2 Champions pelo Real Madrid, e sendo um dos caras que fez o
um dos gols da vitória, né, então, 0. na final. Mas o momento mais inesquecível veio no minuto final do jogo. Mesmo com um gol de cabeça de Carvajal, Vinícius recebeu de Bellingham e, com a calma de um veterano, selou o título com um gol que ficará gravado para sempre na memória dos madridistas. O apito final trouxe não apenas a consagração de um clube, mas a coroação do melhor jogador do mundo. Comemoração, Contra o Cristiano. Borussia Dortmund, ele não só marcou, mas destruiu as defesas com sua velocidade e visão de jogo única. Zagueiros ficaram sem respostas diante dos seus dribles incisivos e da sua leitura de jogo avançada. Ele não era mais apenas um jovem promissor, ele se tornou um maestro em campo, orquestrando cada ataque com uma maturidade que desafia a sua idade. Ainda assim, nem todos os momentos da sua temporada foram fáceis. A campanha na seleção brasileira na Copa América não foi como se esperava, foi uma vergonha. O time decepcionou e a frustração tomou... Mas é triste, pô, tá doido. Cara, mas não dá pra entender, mano, como é que ele não consegue jogar pela seleção, mano. Eu fico triste por isso, porque, pô, na seleção não consegue jogar nada, mano. É muito ruim, mano. É muito ruim a gente ver isso, né, e tal, de ele não conseguir jogar, tipo, ele não consegue, o Rodrigo não consegue, e, tipo, são grandes jogadores, mano, que estão no Real Madrid, o maior clube do mundo, estão lá jogando muita bola, mas na seleção não dá certo, eu não sei porquê, eu queria muito que esses dois dessem certo pela seleção brasileira, porque, pô, aí a seleção ia ficar, ó, show de bola, super forte, mas, até o momento, ele ainda não conseguiu, mas eu acredito que futuramente ele vai conseguir isso, porque ele tem tudo pra dar certo, tem tudo, o cara joga muita bola, e eu acho que às vezes pode ser só coisa de esquema tático do jogo e tal, que não tá favorecendo ele, e acho que assim, por isso ele não tá conseguindo jogar bem, né? Ou é o técnico e tal também, que pode não ser tão bom, mas eu espero que ele volte, que ele seja um bom jogador, assim como ele é no Real Madrid, também lá pela seleção, porque nós tá precisando, que o negócio tá ruim pela nossa seleção atualmente. Conta do Brasil. Para muitos jogadores, um revés como esse poderia ter impacto negativo em suas ambições individuais. Mas para o Vinícius, isso foi apenas mais um obstáculo a superar. Ele nunca deixou que as críticas ou os tropeços o definissem. Pelo contrário, esses momentos difíceis alimentaram sua sede por mais vitórias, mais conquistas e mais troféus. E agora, diante do seu trabalho árduo e sua consistência ao longo da temporada, Vini está prestes a alcançar um dos maiores prêmios individuais do futebol, a Bola de Ouro. Mesmo após uma campanha abaixo das expectativas pela seleção brasileira, ele permanece como favorito absoluto para conquistar o troféu na cerimônia que acontecerá nessa segunda-feira. Analistas... Quem ganhou foi o Rodri, né? Jogadorzinho fraco, né? É um bom jogador, mas não jogou nada na temporada a qual ele acabou ganhando essa bola de ouro. Quem é pra ter ganhado era o Vinícius Júnior, não deram pra ele, mas pelo menos ele ganhou o The Best, né? Que é o prêmio da FIFA, ele acabou ganhando, né, e tal. Que é a outra bola de ouro, que é essa daí, que é a bola de ouro principal, então, que o Rodrigo acabou ganhando, a tal da France Football. Então, o Rodrigo ganhou, mas ele não ganhou. Mas pelo menos ele ganhou a outra. Então, tá bom demais, pô. Tá doido. O homem é melhor do mundo, mano. E ganhou a outra lá, merecidamente, essa bola de ouro. Porque ele mereceu essa bola de ouro e também deveria merecer essa outra aí que o Rodrigo acabou ganhando. Porque o Rodrigo não fez nada, mano, essa temporada e acabou ganhando. Brabo. E ex-jogadores e até rivais já se posicionaram. Vinícius tem todas as qualidades necessárias para ser coroado o melhor jogador do mundo. Sua habilidade inata, sua resiliência emocional, sua liderança em campo, tudo coloca ele no patamar dos gigantes do futebol. E caso o prêmio vá para outro, será considerado uma das maiores injustiças da história do futebol. Injustiça. A estrada para a Bola de Ouro nunca foi fácil, e Vinícius sabe disso. O reconhecimento individual só vem após anos de consistência, performances extraordinárias e, claro, conquistas coletivas que pesam na balança. Para ele, essa premiação seria a coroação de uma história marcada por superação. Ele que, desde jovem, enfrentou preconceitos, dúvidas e desafios quase intransponíveis, saiu da favela de São Gonçalo para se tornar uma lenda viva. Cada crítica, cada tropeço, cada obstáculo no caminho não foi suficiente para impedir ele. E assim, ele continuou avançando e avançando, dia após dia, com uma determinação gigantesca que só os grandes campeões possuem. E olhando para o futuro, fica claro que Vinícius conquistou até agora é apenas o começo. Ele não chegou até aqui por acaso, e não parará até alcançar tudo que o futebol tem a oferecer. Lutou muito. Ele é a prova viva de que, com talento, trabalho duro e uma mentalidade inquebrável, contra tudo e contra todos, qualquer sonho pode se tornar realidade. É isso aí, mano. Tem que acreditar e lutar e correr atrás. Curta, se inscreva. Porque o Vinícius Júnior, mano, tá novo do jeito que ele tá, tem 24 anos, já tem 2 chances, já tem uma bola de ouro, pô, se ele continuar jogando nesse alto nível aí, Copa do Mundo ele vai ganhar, mais outra bola de ouro ele possivelmente vai ganhar mais Champions também, então tem tudo pra a carreira do Vinícius Júnior ser
muito grande, cheia de títulos e conquistas, né? Mas é isso aí, galera, espero que tenham gostado. Deixa teu like, comenta aqui embaixo o que você achou, se inscreva no canal, me siga no Instagram que vai estar aqui embaixo na descrição. E se você quiser adquirir qualquer produto que eu tenho aqui no meu canal, tipo o microfone, meu fone, meu teclado, meu mouse, vai estar tudo aqui embaixo também na descrição. E é isso, obrigado por ter assistido, valeu, até a próxima, fui!